E aí galera, vocês estão bem? Porque tudo é isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje eu trago para vocês como seria se o Albedo tivesse conhecido o Supremo Sapiens. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, galera, primeiramente vamos relembrar o episódio Sacrifício Supremo. Para quem não sabe, em Ben 10 Supremacia Alienígena tem um episódio chamado Sacrifício Supremo, que é basicamente um episódio onde os Supremos se rebelam contra o Ben. Basicamente, o Ben tá lá numa luta transformado no Enormossauro Supremo. Aí simplesmente o Enormossauro Supremo ele cria consciência ali e fica lutando, né, contra o Ben. Tipo, os dois no mesmo corpo, né, e lutando ali, né, se debatendo assim entre um e o outro, né. Basicamente é algo que foi até semelhante com o que aconteceu com o Fantasmático no clássico, né? Ele ali querendo tomar posse do Ben e tudo, né? Usando até umas ilusões assim, para perturbar o Ben, tudo para querer sair do relógio. Da mesma forma aconteceu com os Supremos, que acabaram ganhando consciência no Super Omnitrix e ficaram querendo sair. O negócio foi tão sério que chamaram até psicóloga, né, para falar com o Ben. Mas no caso, essa falha que existiu no Super Omnitrix, né, foi essa falha que acabou dando vida aos Supremos, né? Acabou puxando o Ben para dentro do Super Omnitrix e o Ben teve que enfrentar os Supremos, né, por um tempo, tudo até a Gwen, na sua forma nodita, acabou entrando dentro do dispositivo, mas no final de tudo, né, o Ben, para realmente ele tirar os Supremos Sapiens que foram criados por esse bug do Super Omnitrix, essa prisão que para eles era, né, que era o Super Omnitrix, ele tinha que se sacrificar. Só que acabou que o Super Omnitrix viu o auto-sacrifício genuíno que o Ben fez, que basicamente ele entregou a sua vida toda para sacrificar, para dar liberdade aos Supremos. Então isso fez com que o Ben ele saísse do Super Omnitrix, acabasse não morrendo de fato, né, mas só saindo do dispositivo, e junto a eles saíram também os Supremos Sapientes. Mas galera, você imagina como é que seria esse plot todo assim desse episódio com o Albedo, porque o Albedo, ele que construiu o Super Omnitrix, consequentemente, de uma certa forma, foi culpa dele, né, esse bug do Supremo Sapiens, até porque foi o Albedo que instalou, né, que colocou, que criou, né, a função evolutiva. O Azimuth, ele criou, né, o Ultimatrix, o Super Omnitrix, só que ainda não tinha finalizado, né, tem aquele núcleo instável que ainda não estava pronto. O Albedo roubou e aí ele improvisou ali fazendo o Super Omnitrix com as formas supremas, né, que basicamente a forma suprema é o resultado de evolução de milhões de anos teóricos em um pior cenário possível, uma evolução neodarwiniana, né, que faz com que o Supremo, né, entre numa simulação do Super Omnitrix, né, no qual vai simular os Supremos, né, vivendo ali no planeta da espécie, só que no pior cenário, né, e aí vai fazendo uma simulação onde a espécie do ser, no caso nós mostraram os Vaxasaurianos, eles vão ver uma simulação toda de evolução, onde a espécie vai evoluindo no pior cenário, até que o subproduto, né, final dessa evolução é o Enormossauro Supremo, ou no caso do Eco-Eco, é o Eco-Eco Supremo, do Friagem, o Friagem Supremo, e assim vai. E basicamente, galera, eles são seres assim que sofreram muito, né, passaram por todo esse cenário, né, até o Enormossauro Supremo, no episódio do Sacrifício Supremo, fala que a mãe dele tentou devorar ele antes dele ter chocado, entendeu? Me fale da sua relação com sua mãe. Minha mãe tentou me comer antes mesmo de eu ter chocado. Então, eles passaram por eventos traumáticos. Aí imagina o Albedo tendo que lidar com esses seres. Porque assim, o Albedo ele é muito diferente do Ben em personalidade, sabe? A gente vê que mesmo em WAF, Força Supremacia Alienígena, ele é mais arrogante. É por conta dele ser um galvaniano, você vê que ele não gosta, ele detesta estar preso naquela forma humana dele. Então, eu acredito assim que primeiramente o Albedo ele não ia ser altruísta como o Ben. Você já tira daí, né, que o Albedo talvez ele não tivesse o mesmo resultado que o Ben, mas antes de tudo vamos estabelecer aqui uma lore. Vamos fazer a lição de casa. Como é que seria se o Albedo realmente ele fosse parar nesse mundo dos Supremos aí? De onde se começar? Porque a gente sabe que na história, né, de Força Alienígena para Supremacia Alienígena, o Albedo ele entregou o Super Omnitrix pro Ben, por conta que o Omnitrix original tinha sido destruído, né, pelo modo de destruição que o Ben ativou. O Vilgax pensou que ele estava blefando, e aí ele não entregou o Omnitrix ao Ben. Isso fez com que
que ele realmente se autodestruísse. Mas aí o Ben, ele conseguiu convencer o Albedo de dar o Super Omnitrix pra ele, e aí a gente sabe que foi daí que iniciou a supremacia alienígena, com o Ben utilizando o Super Omnitrix e as formas supremas. Mas no caso aqui, nesse What If, para esse vídeo funcionar, né, com essa proposta do Albedo encontrando os Supremos Sapientes, cara, a gente teria que pensar assim, que o Ben, ele não iria ter o Super Omnitrix, pelo menos não por agora, né, ou talvez aquilo, né, talvez ele nem de fato precisasse. Mas a verdade é que o Albedo, nesse What If, ele ficaria com o Super Omnitrix sim. No caso, o Ben, ele conseguiria derrotar o Vilgax com o Omnitrix original. Ele não precisaria de fato destruir o Omnitrix, né? Talvez o Vilgax realmente entregasse o Omnitrix pro Ben, realmente se rendesse ao modo de destruição. E aí o Ben, ele com o Omnitrix de volta, ele usaria para derrotar o Vilgax. Seria mais ou menos a mesma batalha, né? Por conta que no final das contas a nave se autodestruiu e tudo, né? Não foi assim uma batalha épica, aquela coisa toda assim. No original o Ben virou o Fogo Fato Supremo, lutou contra o Vilgax, mas quando o Vilgax virou a forma verdadeira dele, basicamente a nave afundou ali, né? O Ben, ele saiu de lá com uma raia-jato e a nave se explodiu e pronto, né? Não teve assim um final com aquela batalha e tudo bem, derrotando o Vilgax e tudo, não. Foi algo mais ocasionado por conta da situação ali, do ocorrido da nave estar afundando e ter se destruído. Agora, nesse caso aqui seria diferente, né? É interessante, é engraçado até a gente pensar, porque no original, o Albedo, ele saiu da nave, ele tava na nave, né, na hora lá que destruiu, só que a gente não viu ele saindo, a gente não sabe como é que o Albedo se salvou, a gente só sabe que ele se salvou porque depois ele retorna, né, tá vivo e tudo normal, né? Mas ele tava, no original ele tava sem o relógio, tava sem Super Omnitrix, como é que ele saiu de lá sem se transformar em Alien, né? Essa parte ficou em aberto, mas aqui nesse What If a gente pode dizer que, como o Albedo teria o Super Omnitrix, provavelmente ele daria um jeito ali, se transformando em algum Alien e tudo mais, né? Então basicamente, galera, o Supremacia Alienígena, os Supremos existiriam, claro, só que seria do Albedo, entendeu? A série de Supremacia Alienígena nesse What If seria basicamente porque o Albedo, ele seria o oponente do Ben, o vilão principal, vamos dizer assim, no começo da série, nas primeiras temporadas, né? E a gente veria o Albedo utilizando os Supremos, né, pra lutar contra o Ben. E o Ben, ele teria aquela questão, porque ele usaria os outros aliens dele pra lutar contra os Supremos, né? Porque ele tentaria se adaptar à situação, tipo, às vezes ele perderia, às vezes ele venceria, mas por que que o Albedo iria atrás do Ben? Basicamente pela mesma intenção dele, né? Que ele queria, de fato, pegar o Omnitrix do Ben para voltar à sua forma galvaniana, né? Então, nesse início, ele iria tentar, né, mais uma vez, né, pegar o Omnitrix, já que ele não tinha conseguido com a parceria do Vilgax, ele tentaria novamente, né, com os Supremos e tudo, né, até tentar derrotar o Ben. Ia ser até interessante a gente pensar que em um momento ali, o Azimuth mais cedo daria o Omnitrix definitivo pro Ben, acharia ele já pronto ali, né, para poder usar contra o Albedo. É uma sugestão que eu pensei aqui, porque como é o What If, né, galera, como o Ben aqui ele não teria o Super Omnitrix, para ele não continuar com o mesmo Omnitrix da outra série, talvez o Azimuth aqui ele teria conseguido terminar o Omnitrix definitivo mais cedo e dado pro Ben, para ficar mais equilibrado, né? Ou o Ben teria aliens novos ou até o Omnitrix novo e o Albedo teria as formas supremas, né, para ficar uma coisa assim mais equilibrada e tudo. Mas também tem a questão da experiência do Ben, com a equipe dele, né, com a Gwen e o Kevin. Em vários momentos eles iriam lutar ali, né, com os Supremos do Albedo, mas iriam conseguir vencer. Eu consegui até imaginar nesse What If o Albedo ele utilizando, né, todos os Supremos, né, que o Ben usa durante a primeira temporada do Supremacia, mas também o Wrath Supremo, porque é interessante porque assim, o Wrath Supremo só consegue existir de fato, né, com o Albedo, porque o Albedo ele é inteligente o suficiente para poder controlar a consciência do Wrath Supremo e ele não ficar descontrolado ali com a raiva e tudo, entendeu? Agora, no caso do Ben, como a gente viu no HQ, não dá certo não, né, porque o Wrath Supremo seria muito descontrolável pro Ben. Então, esse aqui seria o design assim que eu imagino, né, que pegar essa fanart aqui, o secreto do autor vai estar aí na descrição, mas esse seria o Wrath Supremo, né, você vê que pega o visual do Omniverse, só que no traço de supremacia. Basicamente, galera, o plot seria esse, assim, na temporada inicialmente seria focado nisso, né, no Albedo lutando contra o Ben, tudo usando os Supremos, né, pra lutar contra o Ben, pra ir atrás do Omnitrix, mas em um momento iria acontecer o que aconteceu no episódio do Sacrifício Supremo com o Ben, só que ia acontecer com o Albedo, né, do Albedo ele acabar entrando no Super Omnitrix por conta dessa falha, né, de dar vida aos Supremos, e aí ele ia confrontar os próprios Supremos. Cara, imagina o Wrath Supremo Sapiente, quanto que ele tá com raiva assim do Albedo, querendo até matar ele ali juntamente
claro, todos os outros que queriam tacar ele no fogo pra ele sair do Super Omnitrix, mas o Raio Supremo Sapiento, acho que ele ia dizer umas coisas pro Albedo, viu? Raiva acumulada dele, assim, deu apoplexiano hiper evoluído, né? E não ia ser brinquedo, não. Mas assim, galera, basicamente, eu imagino que nessa situação aí, o Albedo, infelizmente, talvez, né, assim, por ele ser muito inteligente, pode ser que ele arranjasse uma outra forma de sair do relógio, sem precisar se sacrificar, ou talvez você imaginar que a própria inteligência galvaniana do Albedo, que ele tanto engrandece, seria a mesma que iria acabar com ele. Se ele não fosse pelo auto-sacrifício genuíno como o Ben, que realmente entregou a sua vida para salvar a vida dos Supremos, ou será que o Albedo se tacando ali no fogo, não indo com todo o altruísmo, a generosidade de salvar os Supremos de forma genuína, será que realmente esse seria o fim do Albedo? Fica aí a reflexão para você, deixa aí nos comentários o que é que você acha que iria resultar para os Supremos saírem do Super Omnitrix. Realmente o Albedo ia ter que morrer mesmo, né? Não é que ele seja um personagem do mal, pelo menos não na época de Warf. No Omniverse ele se torna realmente do mal, né? Que ele quer até vingar do Azimuth e tudo. Mas em Warf ele só queria virar a sua forma galvaniana mesmo, né? Só depois que ele realmente cria uma raiva maior do bem e tudo, ele se torna um personagem assim do mal mesmo, né? Mas antes ele não era tão malvado assim, né? Então depois disso, galera, eu imagino que a partir daí, se o Ben ele não tivesse pego o Omnitrix definitivo, talvez, nesse momento aí, como o Albedo teria morrido, talvez o Ben pegaria o Super Omnitrix pra ele, né? Não sei, né, galera? Aí, essa parte aí, eu vou deixar pra vocês nos comentários, né? O que é que vocês acham? Vocês gostaram dessa resolução pro Albedo, dele morrer mesmo? Ou será que vocês acham que não, que o Albedo ia continuar vivo e tudo, né? E poderia ter uma redenção ou não? Ou ele continuaria a história do mesmo jeito, sabe? Tipo, a diferença é que não ia ter esse bug dos Supremos, mas o Albedo talvez perderia o Super Omnitrix, e aí depois ele ia ter que fazer aquele mesmo procedimento que ele fez, né, de usar aquela máquina lá pra ganhar os poderes, né, de alterar o seu próprio DNA pra virar os aliens, aí depois fazer o estabilizador que ele fazia no Omniverse. Pode ser, né, que seguisse por um caminho parecido ou não, né, mas a graça dos What If é isso, né, a gente imaginar qual seria um final diferente dos personagens. Mas basicamente esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!